Olá, tudo bem? Para você que nos assiste aqui no canal do A Vida no Centro no YouTube e no nosso canal no Spotify. E hoje estamos aqui com mais um episódio da série Hackeando a Cidade, que é uma série do A Vida no Centro para discutir a cidade, para discutir as novas visões de cidade, as transformações e que cidade é essa que está emergindo com o pós-pandemia. Então, a cada episódio a gente conversa aí com personagens de áreas diferentes para trazer visões múltiplas sobre as transformações da cidade. E hoje a gente tem aqui uma dupla que tem um trabalho super interessante e provocativo também sobre a cidade, né? São dois produtores culturais, artistas e ativistas que estão aí redesenhando a cidade por meio da arte urbana e por meio também de movimentos que convocam as pessoas a refletir sobre os rumos da cidade, sobre os rumos da sociedade de uma maneira geral. A gente está falando da Fernanda Bueno e do Kleber Pagu, os nossos convidados, meu e da Denise Bacotina, que está aqui hoje. Pagu e Fernanda, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, Izzy, obrigado pelo convite da Vida no Centro. Para a gente é um prazer estar aqui, enorme, principalmente porque a gente sabe que vai ter um papo aqui gostoso sobre a cidade, né? Sobre esse lugar que a gente habita. Então, obrigado por essa oportunidade de a gente poder compartilhar as nossas visões e vivências sobre a cidade. Prazer. E o prazer é nosso. Muito obrigada aí. É um prazer receber vocês aqui no Hackeando a Cidade. Bem-vindos. Bom, Fernanda e Pagu, então, acho que para começar, eu gostaria que, até para que quem está nos ouvindo, que ainda não conhece aí metade do que vocês fazem, que é muita coisa, né? Por favor, conta um pouquinho como é que é o trabalho que vocês fazem de arte urbana, né? Vocês têm um trabalho aí de produção de arte urbana e, ao mesmo tempo, de provocar a cidade a mudar. Como é que é? Conta um pouquinho aí da trajetória de vocês. A Fernanda também é bailarina, né? Sim. Bom, acho que eu faço arte urbana desde o dia que eu comecei a sair lá de Guaianazes e cruzar a cidade para começar a fazer as aulas de dança na escola de dança do Teatro Municipal. E digo isso porque o percurso que eu fazia dentro do trem, eu ficava vendo a cidade se modificar ao passo que mudavam as estações e eu ficava criando assim, sabe? Esse bairro é assim, aquele bairro é assado, isso podia ter aqui, por que isso aqui que tem aqui não tem lá? Ficava quase como um quebra-cabeça, assim, sabe? Aliás, quebra-cabeça é uma coisa que eu adoro, ficar juntando as peças, separar as peças, ficar fazendo esse grande mosaico. E aí, minha primeira formação é como bailarina na escola de dança, trabalho como bailarina em companhias públicas há alguns anos. A minha formação como artista é totalmente pública também, a escola de dança, centros culturais, fui devorando o que a cidade tinha para me oferecer. E no meu percurso, fui desenvolvendo outras atividades como coreógrafa, estou me formando em jornalismo agora daqui a 2 meses, enfim, outras atividades, encontro o Pagu no meio dessa cidade, a gente se deu de cara, assim, foi lindo, e juntos a gente começou a desenvolver outros projetos, né? Então a maior parte dos meus projetos estavam do lado de dentro com as companhias, ou com outros grupos e projetos meus também que iam para a rua. E nesse encontro com o Pagu, mais efetivamente na rua, com produção de painéis, com produção de artistas, desenvolvendo projetos nossos, como o Mostra Brasileiros, enfim, nós ativistas também, são alguns desses encontros que a gente bolou instintivamente. Claro que, né, com grandes parcerias no meio desse caminho também, mas digo instintivamente no sentido de a gente ir captando as nossas necessidades e as necessidades dos lugares pelos quais a gente vai passando. Então, passo a bola aí para o Pagu. E aí, lembrando, né, porque esse encontro também foi um encontro na arte e pessoal, né, já que a Fernanda e o Pagu são casados. Conta aí, Pagu. A sua trajetória e o encontro aí, e os frutos aí que esse encontro está dando, né? Eu acho que essa pergunta do Cleito e sua, Denise, em relação ao que a gente faz, eu tenho uma sensação de que a primeira coisa que a gente faz é descobrir a nossa própria história, né? Descobrir
E a gente está falando isso de processos criativos mesmo, ou seja, quando a gente está envolvido num projeto, a pesquisa daquele projeto vai fazendo a gente descobrir a nossa história. Não a nossa história só a nossa história, mas a nossa história em conjunto. Porque vai envolver a história do artista, vai envolver a história daquele prédio, vai envolver a história daquele lugar que a gente está propondo aquela obra, e aí vai envolvendo a história, e, por último, acaba envolvendo a história da própria cidade, de como a gente olha a cidade, de como a cidade oferta arte e cultura para as pessoas. E aí essa caminhada que a gente vai fazendo, que para muitas pessoas resulta num painel colorido, lindo, maravilhoso, fato é que essa caminhada e de bastante descobrimento. Por que eu estou falando descobrimento? Porque a Fernanda estava falando, por exemplo, dela com 9 anos, saindo de Guaianazes e atravessando a cidade de São Paulo até chegar ao centro para fazer as aulas de balé, que ela não tinha dinheiro mal para comprar a sapatilha ou mesmo o transporte, enfim. Oi, eu falei errado? Não, eu ia falar o titi, a roupa de ensaio. Não tinha nada. Isso. Então, assim, por quê? Porque, embora você tenha acesso àquele conhecimento, no caso da Fernanda, que já é uma raridade, às vezes você não tem acesso aos recursos para chegar àquele conhecimento. Então, quando a gente está falando de arte urbana, do que a gente faz na cidade, primeiro a gente faz essa busca de entender a sua história. Entender a minha própria história, entender a própria história da Fernanda, do Cleiton e da Denise, que são pessoas que tiveram, sim, os seus privilégios, mas que a gente, somando a unidade da sociedade, nós temos uma sociedade que 80% dela, antes da pandemia, já não tinha acesso à arte e à cultura. Como é que essa sociedade de 80%, que agora é maior, a gente não tem um dado agora atualizado, mas esse número agora é maior, como é que essas pessoas vão acessar a arte e cultura? As outras crianças que não tiveram a oportunidade de, aos 9 anos, sair da Zona Leste e atravessar a Zona Leste até o centro, como é que elas vão se encontrar com a dança? Como é que a gente vai se encontrar com a arte? Como é que a gente vai se encontrar? Então, assim, tem uma questão de a gente entender de onde a gente vem, de onde eu venho. Não tem a possibilidade de a gente ficar encontrando arte no teatro, no cinema, no museu. Não dá. Então, a gente tem que pensar esses lugares para a minha realidade. Então, eu tenho que, de fato, estar consciente da minha história, para eu saber que, eu tendo a oportunidade de produzir arte, qual é a diferença entre um homem negro saído de Osasco, da periferia, produzir arte, e de uma outra pessoa, com outras características, produzir arte. É que eu tenho que produzir arte reconhecendo a minha história, o meu povo, a sociedade, né, para além das questões raciais que estão estruturais, no caso do Brasil. Então, tentando responder, né, um pouco do que é isso que a gente faz. Então, a gente provoca. Provoca, por que é provocar? A gente se provoca. Porque, como produtor, como artista, eu e a Fernanda, nós não temos condições de fazer basicamente nada, a não ser provocar. E a provocação, ela é provocação, mas poderia ser uma profecia, embora eu prefira a ideia de provocação, porque a provocação, ela é uma ideia de a gente falar assim, isso não está bom. A gente parte do princípio do que não está bom. A gente parte do princípio do que poderia ser diferente na cidade. A gente parte de um princípio da nossa própria vivência. E uma das coisas que vocês fazem, na prática, são artes, grafites, né, na cidade, nos prédios. Isso é uma face assim, mais visível, né, do que vocês fazem. Por trás tem todo esse trabalho aí de pensar, mas aí o que as pessoas veem são essas artes nos prédios. São Paulo já faz um tempo, né, é a capital mundial da arte urbana. Isso eu imagino que tenha ficado ainda mais forte do ano passado para cá. A gente vê a cidade mais colorida, as pessoas veem, as pessoas já não podem mais falar que São Paulo é só cinza, né? Tem muito cinza ainda, mas não é mais toda cinza. Conta um pouquinho dos últimos projetos de vocês, e tem o Museu de Arte de Rua também, que é um apoio da prefeitura, né, a esse tipo de arte. Conta um pouquinho como é que está a arte urbana. Bom, eu acho que a arte urbana existe há bem mais tempo do que nós, né? Outras pessoas abriram essas portas para que nós estivéssemos hoje aqui falando sobre isso de uma maneira mais compreensível, mais acessível, menos agressiva até, né? Porque em alguns momentos
era necessário um posicionamento político muito forte. Então, se eu não tinha um espaço do lado de dentro para eu realizar os trabalhos artísticos, eu ia para a rua. E era onde as pessoas estavam, né? As pessoas vão para os lugares fechados porque existe uma chancela, é um teatro, é um museu, já tem uma chancela de que aquele espaço é um espaço de arte e de cultura, de que o que está ali dentro já está chancelado como arte e cultura, mas a maior parte das pessoas estão na rua. Então, conversando com artistas das antigas, é muito bom ouvir o que eles falavam. Não, a gente queria era estar na rua mesmo. Era um propósito estar na rua. E lá atrás, quando eu era muito criança, meu tio vem deste universo artístico também, de artistas de rua, porque ele é circense, ele é músico, então ele fazia muitos espetáculos na rua, ele ia para a rua. E acho que o que a gente, na verdade, faz, a gente olha a cidade como uma plataforma artística para nós. Acho que essa, assim, resumindo, seria isso que a gente usa a cidade para colocar arte. E aí, quando eu ouço essas histórias e ouço, né, lembro do meu tio, lembro indo ver os espetáculos na rua, lembro de fazer espetáculos na rua mais nova, mais criança também, e vejo que o desejo de estar lá existe uma dicotomia também, né? Porque embora eu trabalhe há muitos anos dentro do Teatro Municipal e tenha me formado por lá, é um lugar super elitizado, dança clássica, que é a manutenção de uma estrutura de poder, hierarquia, quem está no centro, quem é a primeira bailarina, embora não tenha essa hierarquia bem contratual, mas a estrutura está ali por trás. Mesmo que seja uma companhia contemporânea que queira trazer diversidade, a gente ainda dança homem e mulher no palco. Essa diversidade não está efetivamente nos nossos corpos, nos nossos trabalhos, na nossa comunicação, no que a gente está dizendo. E quando a gente vai para a rua, quando a gente está na rua, a diversidade está ali, né? Ali é que é meu até salivei agora, a minha obra-prima está ali, né, na rua, são as pessoas, são aqueles corpos, são aquelas vidas, é aquela realidade, é o dia a dia. E perceber essa transformação no tempo, da arte urbana se transformando ao longo do tempo, as múltiplas linguagens artísticas se apropriando do espaço público, nossa, outro dia eu estava no Farol, a gente parou o carro, e uma artista de rua começou a fazer malabares e eu comecei a chorar, fiquei super emocionada, porque eu olhei para aquela pessoa e falei, cara, ela está me dando uma obra, ela está me dando um presente. E a gente é acostumado a ver esses artistas de rua como moradores em estado de rua, mendigo, aí você, né, todos os nomes que a sociedade vai colocando, rotulando essas pessoas. E ela estava me dando uma obra de arte. De graça, porque eu, né, podia não pagar nada, podia, enfim. Mas esse encontro, que é muito disso que o Pagu também estava falando, esse encontro é só para quem é inquieto, só para quem está afim de tirar a própria casca, porque se você não tem essa inquietude, se você acha que está bom e acomoda, assim. Por isso que a gente passou a pandemia inteira. Eu não sei, acho que eu me perdi aqui no que eu estava falando, na sua pergunta, Denise. Não, mas o quebra-cabeça foi se montando aqui na minha frente. Não, foi ótimo. Agora vamos voltar, então, para as empenas. As empenas que vocês fizeram nos últimos tempos. E como que isso, enfim, isso sim é uma coisa, é um tipo de arte acessível a quem está andando na rua, né? Então, eu acho que é isso que você estava querendo dizer no começo, quando você passava pela cidade, e aí via, e aí as pessoas tinham que entrar num museu, entrar num teatro, mas existe essa possibilidade agora da gente vivenciar a arte na rua, né? De forma gratuita e tal. Então, queria que vocês falassem sobre esse trabalho de levar essa arte para as pessoas. Ô, Denise, tem uma coisa que eu acho super bacana, quando a gente fala do mar, portanto, aí dessas obras também que estão aí na cidade, e que tiveram agora recentemente um investimento maior, um olhar mais cuidadoso da Secretaria de Cultura em relação a esse museu de arte de rua,
Mas o MAR ele é criado em 2017. Vou falhar, não tenho certeza. O MAR acho que é criado em 2017. O MAR, que é o Museu de Arte de Rua, que é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, certo? Isso. O MAR ele é criado, só para a gente poder contextualizar, o MAR ele é criado na gestão Dória, enquanto ele apagou os grafites ali da 23. Houve um grande burburinho da cidade, obviamente, porque uma violência. E aí, como uma solução proposta por iniciativa dos artistas, foi criado o MAR. Então, o MAR, embora ele seja um projeto da Secretaria de Cultura, ele é principalmente um projeto dos artistas. Por que ele é um projeto dos artistas? Porque ele busca o reconhecimento da arte na cidade de São Paulo, não só os investimentos em arte urbana, mas o reconhecimento desses trabalhos. Fato é que o MAR não conseguiu, até o momento de hoje, embora ele tenha financiado algumas obras que a gente consegue ver pela cidade, isso é muito importante, porque a gente vê obras hoje no centro, mas a gente também tem acesso a obras em periferias, e murais nas periferias, que era uma coisa que praticamente não havia. Os céus, tem vários céus que foram pintados recentemente, mas fato é que muito antes desses painéis surgirem, mesmo esses grandes painéis aqui no centro, você já tinha uma atividade cultural urbana enorme. Então, o MAR, vamos pensar que o MAR é uma célula, é um projeto de arte urbana. Só que a arte urbana na cidade ela é enormemente maior, porque a arte urbana na cidade é tudo o que está acontecendo de arte na cidade, no espaço público. Não é uma gaveta do que está acontecendo, nem uma gota no oceano. É tudo o que está acontecendo. Então, a nossa luta, agora com o projeto de lei 379, e aí eu posso, acho que, compartilhar isso aqui com vocês, nós tivemos reuniões essa semana passada, tanto no Executivo quanto no Legislativo, para alinhar e buscar a aprovação em segunda votação do projeto de lei 379/2020. Por que o projeto de lei 379/2020? Explica um pouquinho, Pagu, o que diz esse projeto. Esse projeto de lei, primeiro, ele institui a cidade de São Paulo como uma galeria de arte a céu aberto. Então, assim, não é que tem um mar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um mar. Então, isso faz muita diferença, porque esse título é como se eu te dissesse: a cidade de São Paulo é um grande MASP, a cidade de São Paulo é um grande Iotim, a cidade de São Paulo é um... Entendeu? Então, a cidade é a galeria. Então, isso, do ponto de vista de atrativo econômico, de atrativo turístico, da percepção da sociedade de que nós estamos num lugar que respira arte e cultura, isso é extremamente impactante para a cidade, porque é um título para a cidade, né? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. São Paulo, a cidade da arte. Esse projeto de lei, ele intitula a cidade de São Paulo como uma galeria de arte a céu aberto, por um lado. Do outro lado, ele reconhece a atividade dos artistas urbanos e ele, basicamente, ele não cria nada, ele só reconhece. Por isso que a gente fala de reconhecimento e não apagamento. Ou seja, ele reconhece os polos artísticos da cidade, e aí, para falar de polos artísticos, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Denise, a exemplo, tá? É só um case, mas o projeto de lei tem 32 polos. Que polos são esses? Favela, Galeria, São Mateus, Imargem, Grajaú, Taquara, lá na Zona Sul, uma comunidade na Zona Sul. Ou seja, vários lugares que tem pontos de arte, o 100 Minas, na Lapa, o Aquário Urbano no centro, o Minhocão no centro, que faz uma ligação oeste-centro. Quando a gente fala do Minhocão, é super importante a gente lembrar e pensar que em janeiro deste ano, e até chegar em janeiro deste ano, nós tivemos aí quase 7 anos no caminho, mas nós tivemos cerca de 12 painéis construídos em 7 anos, então, até começo de janeiro. De janeiro para cá, e agora nós estamos no final de setembro, nós chegamos a 47 murais, um crescimento de 400% na oferta de arte e cultura. É impossível uma pessoa andar no Minhocão hoje e não perceber que ali é uma galeria de arte, sem a prefeitura dizer que é uma galeria de arte, sem a cultura dizer que é uma secretaria de arte, sem
tem ninguém dizendo que é uma galeria de arte. As pessoas andando, elas percebem. Isso é uma galeria de arte. Eu acho que esse é um ponto interessante, que eu acho que, até o exemplo que você deu do Minhocão, a quantidade de murais que existem hoje em comparação com o que há alguns anos tinha, demonstra, me parece, uma mudança de patamar aí da arte urbana na cidade. Como é que vocês enxergam a percepção das pessoas e também dos órgãos públicos perante o trabalho que vocês fazem como arte urbana? Mudou para melhor ou ainda continua igual? As pessoas reconhecem mais. Reconhecem mais o trabalho do que a instituição pública, sabe? E aí, quando a gente está dizendo isso, eu estou dizendo isso, não é que a instituição pública não reconhece, mas ela está do lado de dentro lá. Ela não está diretamente na rua com as pessoas, porque se a gente tem uma reunião com vereadores, com secretários, enfim, com as pessoas que ocupam os cargos políticos na nossa cidade hoje. Eu fiz parte de um curso de jornalismo com vários arquitetos renomados, vereadores, etc. E tal. Então, quando eu perguntava o que eles achavam da arte urbana na cidade, dos painéis, eles, é lindo. Eles não sabem sobre o que é. Esse discurso que está na boca do Pagu, que a gente acabou de ouvir, não está na boca desses políticos, dessas pessoas que administram a cidade. Eles não sabem sobre o que é de fato. Então, quando eu digo que as pessoas reconhecem mais, é porque elas estão sentindo na pele essa transformação, elas estão vendo, elas estão vivenciando, elas estão vendo que... E é maravilhoso quando a gente está lá e fala, olha, e aí as pessoas não sabem quem somos nós, então a gente está lá na rua, trabalhando, e aí tem alguém que passa, olha, tem mais um painel aqui, ai, de quem que é esse? Ah, esse é de não sei quem, vamos achar, vamos tirar foto. Cara, é isso, talvez a pessoa não vá dar um nome para aquele lugar, porque quem vai dar nome somos nós no sentido das pessoas que estão efetivamente trabalhando, que vai criar um projeto de lei, que vai dialogar essa outra labuta, né? Mas as pessoas elas não vão contextualizar, mas elas sabem sobre o que é. Minha mãe, que ia assistir espetáculo de arte, eu achava ela uma puta artista. Eu falava, caraca, mãe, você consegue entender tudo dos espetáculos, né? Impressionante. E não teve formação, não teve, né, para elaborar, mas tem sensibilidade, porque está vivendo. Como o Paulo fala, a gente está vivo. As pessoas sabem que elas estão percebendo isso na pele delas. Então, ver isso acontecendo, ver, por exemplo, quando está no aquário urbano, que as pessoas, a população levam seus próprios amigos e aí eles vão explicando o que é o aquário urbano. Eles sabem. E explicando para quem está nos ouvindo, o aquário urbano aqui é uma instalação, podemos dizer assim, né? Com vários murais ali que o Pagu e a Fernanda coordenaram ano passado junto com o Flip, né? Que é o artista que fica aqui na Vila Buarque. E eu queria aproveitar esse gancho que você passou, Fernanda, para... Você falou do Instagram, né? As pessoas ali já perguntam, já olham, já está se tornando um hábito até para quem está observando a arte urbana, olhar o nome do artista, depois ir lá, seguir no Instagram. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, com a pandemia também, me parece que houve uma aceleração aí de uma rua digital, né? A rua está indo para o digital e, com isso, ganhando o mundo. E vocês fizeram muito desse trabalho, até com, eu acho que é um gancho para falar do nós ativistas, que é um trabalho muito visual que vocês fizeram, né? Com frases nas ruas de São Paulo, contra o racismo, pela igualdade e tudo mais. Eu queria que vocês comentassem, a rua agora é digital e qual a importância disso para passar uma mensagem como vocês sempre fizeram na rua física? Cleiton, eu vou tentar iniciar essa resposta, mas acho que a Fernanda vai responder melhor do que eu isso. Mas, primeiro, a rua ela é analógica. Ou seja, na rua você sente o cheiro, na rua você sente o gosto, na rua você sua. A rua é analógica. Na rua o pau quebra. A realidade está viva, sabe? Eu me lembro de uma vez que eu peguei minha sobrinha, a Isadora, ela devia ter uns 5 anos mais ou menos, e ela veio passar um dia de trabalho com o tio. E aí, quando a gente desceu do carro, no centro de São Paulo, ela perguntou se era uma fazenda. E aí eu não entendi por que ela perguntou se era uma fazenda, mas ela tinha acabado de fazer algumas viagens,
fazenda, interior de São Paulo e tal. E ela falou, não, porque o cheiro de cocô tá muito... Cocô de cavalo. Ela falou... Falei, não é cocô de cavalo, você vai descobrir o que é esse cheiro, é a cidade, saca? Ou seja, a cidade ela é primordialmente analógica. É claro que... e outra coisa, é difícil ela ser digital, porque ela nem é segura para ser digital, né? E eu estou entendendo a sua pergunta, e óbvio que eu vou tentar chegar nesse lugar que você está falando, mas hoje a rua não é um lugar seguro ainda. Você tira o celular para fazer foto e você perde o celular. Essa é a cidade que nós estamos vivendo, essa é a realidade econômica e social da nossa cidade. Então, assim, não, a rua não é digital. Agora, ao mesmo tempo, o processo de produção dos painéis que vem acontecendo desde 2017, principalmente assim no maior volume, levou a gente a entender, por exemplo, que o arroba era mais importante do que assinar o nome, né? Só o nome, porque o arroba tagueia, né? Uma forma... E aí isso também surgiu por causa de problemas. A gente não pode colocar lá na empena um QR Code, que no projeto de lei é previsto para existir, porque a pessoa está andando pelo Minhocão, ela é uma galeria de arte a céu aberto, e por isso que a gente fala que não dá para olhar e ver o mar sem olhar e ver a cidade, porque o mar, para você ter uma ideia, das 47 obras que estão no Minhocão, 9 foram patrocinadas pelo mar, mas nenhuma das 9 chegaram lá por causa do mar, ou seja, fomos nós, os produtores, junto com os artistas que foram convidados, que pensamos, vamos levar para aquele lugar, para que aquele lugar fique consolidado como uma galeria de arte urbana. Claro que, da mesma forma que nós pensamos, vamos levar esses artistas para esse lugar, nós também pensamos, vamos levar aqueles artistas para Taquara, uma comunidade da Zona Sul, vamos levar outras situações para outros lugares. Mas fato é que cada uma dessas pequenas células que estão ao céu aberto, portanto, vamos sempre pensar um museu, um pequeno museu exposto, né? Sem paredes e sem... Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A arte urbana é assim, sabe? Ela não tem teto, ela não tem nada, ela existe aonde ela está, onde ela estiver, com o que ela estiver. É importante a gente lembrar que hoje nós estamos pendurados nas paredes com tintas de qualidade, criando uma galeria de arte a céu aberto, mas o fato é que os artistas urbanos da cidade de São Paulo fazem arte com o que tiver na mão, com uma garrafa, com uma corda, com qualquer coisa que tiver na mão, giz. Nos anos 80 começou a arte urbana forte em São Paulo, a galera usando carvão, giz de escola. Quer dizer, mudam-se os materiais, muda-se a escala, mas continua sendo a mesma coisa. Praticamente é uma oferta voluntária de uma pessoa que está doando aquele jeito de música, de arte. Desculpa, gente, não sei se... Não, Pagu, eu queria perguntar exatamente sobre isso aí. Você falou, essas duas coisas que você falou, que dos 47 painéis no Minhocão, 9 só são patrocinados pelo mar, e aí que o artista faz com o que tiver à mão. Então, eu te pergunto o seguinte, quem que patrocina, né? Quem que banca esses outros 38 aí? Quer dizer, tem que ter, vocês são artistas, mas também são produtores de arte, né? Então, vocês que cuidam da viabilização dos trabalhos. Quem que paga por isso e como que a gente consegue estimular esse ecossistema para que a gente tenha mais arte a céu aberto, com acesso gratuito para as pessoas? Eu acho que um bom exemplo é a Mostra Brasileiros, mas a Fernanda pode falar melhor sobre a Mostra Brasileiros como um exemplo de uma forma de patrocínio, assim, outros exemplos e tal. A Mostra Brasileiros é um projeto idealizado por nós dois, com uma curadoria também feita por nós, mas ele é patrocinado pela Fanta, que é a marca da empresa Coca-Cola. Então, quando a gente... bom, aí a gente vai falar de política pública para a cultura, na verdade, né? Falando sobre isso e vou fazer um quebra-cabeça de novo aqui. A gente vai atrás de um apoio, de um patrocínio direto das empresas. Nesse caso, quem patrocinou a Mostra Brasileiros foi a Fanta. A gente vai atrás de projetos de lei para conseguir, né, através da aprovação do nosso projeto artístico dentro de um projeto de lei, conseguir captar recurso nas empresas,
PROMAC, PROAC, ICMS, esses formatos que a gente tem. E quando tem possibilidade de a gente se inscrever em editais, a gente também vai se inscrever em editais para conseguir verba. E quando não tem nada disso, e a gente quer muito fazer, tem um ideal, a gente paga, a gente tira de um lugar, põe no outro, faz um remix aqui e executa, porque nós somos também artistas, produtores e empresários, porque quando a gente está investindo nesse setor, nós somos empresários da arte urbana, né? E a gente está investindo nesse circuito por vários motivos. Então, você tem uma parede na sua frente, tem um artista, e aí você fala, tenho tinta, tenho um material aqui, dá para fazer esse projeto? Vamos realizar, porque tem coisas que não é sobre dinheiro, né? A vida não é só sobre dinheiro, a gente precisa dele para executar várias coisas, mas a gente consegue também achar maneiras, e essas maneiras só acontecem porque tem várias outras pessoas contribuindo. Eu queria, para a gente encerrar, falar sobre racismo, que é uma das áreas de atuação, né, de vocês. Vocês fizeram aquele projeto Nós Artivistas, colocando frases no chão. Isso foi no fim do ano passado, né, teve um impacto muito grande. E também queria perguntar para a Fernanda sobre o balé, né? Sobre o Balé da Cidade. Passou agora recentemente na TV Cultura, produzido pela TV Cultura, um documentário sobre o Ismael Ivo, né, chamado Ismael Vivo, um documentário maravilhoso. A Fernanda está dando depoimento nesse documentário. Eu queria te perguntar como foi o impacto da chegada do Ismael Ivo no Balé da Cidade, e a saída dele, né? Como é que você analisa isso, e o peso e o quanto ele conseguiu, no tempo que ele ficou lá, de fato abrir o municipal como ele queria, né? A gente até tem uma entrevista com ele no site que a gente fez quando ele chegou. Ele queria abrir essa casa aí para toda a cidade, né? O quanto ele conseguiu fazer isso e o quanto disso permaneceu, o quanto a gente está, de fato, usando os nossos equipamentos públicos, que são pagos por todos nós, para que eles cheguem a todo mundo. Em 2017, é o ano que o Ismael chega, né? Dentro do Balé da Cidade, a gente tem uma prática de sugerir diretores, de fazer uma votação interna, e eu trouxe o nome do Ismael. Ele foi votado pelos bailarinos, essa lista subiu e a gestão trouxe o Ismael. E eu não conhecia o Ismael, não tinha a menor intimidade. Eu conhecia Ismael Ivo, o grande artista, o grande profissional, mas não tinha nenhuma relação pessoal com ele. E quando ele foi convidado, ele pegou o telefone e falou assim: Fernanda, estou te ligando para dizer que sou o novo diretor do Balé da Cidade, mas não é só por isso, estou te ligando para agradecer, porque você você veio me laçar aqui. Ele falava que eu tinha ido laçá-lo lá na Alemanha. E quando ele me ligou, eu falei, cara, olha que cara incrível, né? Com tudo que ele já ele não precisava me agradecer. Mas a humildade dele e o entendimento dele do que é, de fato, fazer arte, era sobre isso. Aí foi quando a gente casou, assim, sabe? A gente falou, nossa, que coisa linda. E eu estou há quase 15 anos no Balé da Cidade de São Paulo. Foi a gestão que eu mais, eu vou dizer por mim, mas que eu vi que o que ele ofereceu para mim, ele ofereceu para a companhia inteira. Liberdade. Sejam quem vocês quiserem, façam, por favor, saiam de dentro de vocês, venham, sabe? Ele o tempo todo, o dia inteiro, ele estava convidando a gente para sair de dentro de nós mesmos e tá aqui, o que vocês querem propor com isso? Como é que vocês querem ir além? Então, e é o que ele buscava para ele, né? Ele buscava esse outro lugar, com toda certeza, muito preconceito e racismo que ele sofria, porque a gente sabe que na dança clássica não tinham pessoas negras. E como a gente consegue... E aí, enfim, a gente pode ter várias críticas para esse tipo de situação também, mas como a gente pega uma situação que é péssima,
mas o quanto ele dá a volta, assim, ó, ele deu a volta no mundo. E não tem o reconhecimento, que é uma coisa que o Pagu estava falando daqui a pouco, não teve o reconhecimento do Brasil pelo trabalho dele, por tudo que ele construiu e tantas portas que ele abriu. Então, ele abriu muitas portas dentro do Teatro Municipal. Quem soube, quem enxergou a porta aberta, quem observou um caminho aberto, entrou. Não à toa, quando o Pagu chega perto do Balé da Cidade na comemoração dos 50 anos, o Ismael e ele fazem assim, sabe? Fundam o Instituto Artes, eles fundam o Instituto Artes, que é o desejo de continuar fazendo, de achar soluções. No final das contas, aquela historinha assim, tem um problema, uma brecha, tem um problema, uma brecha, a gente tem que achar solução, a gente tem que ter essa inquietude de achar essa solução. E o Ismael, ele incomodava, porque ele achava a solução. Quem que colocou a ocupação dentro do Teatro Municipal? Quem que chamou o Balé de Paraisópolis para dançar no saguão do Teatro Municipal? Quem foi o outro artista, diretor, gestor que efetivamente... ele incomoda, é lógico que ele sofreu racismo, é lógico que ele... É óbvio. Não precisa... né? E o legado dele sobrevive, você acha, Fernanda, ou não? Eu acho que o legado dele ficou no corpo das pessoas. Quem olhou, quem chegou à porta aberta e entrou, tem um legado dele dentro dele. Enquanto instituição, é uma instituição que faz parte das outras tantas instituições do nosso país que não continuam as políticas públicas, não continuam os pensamentos, cada um que entra quer fincar a sua bandeira, acha que está inventando a roda, e, na verdade, você está só destruindo uma coisa para construir a mesma coisa só para dar outro nome, sabe? É guerra cultural, né? É exatamente isso. Você destrói uma igreja, põe outra, destrói um teatro. É isso. Então, quem vai... construir, quem vai continuar o legado do Ismael são as pessoas que realmente entendiam o que ele falava, que tiveram a oportunidade de aproveitar. É isso, o Ismael era aproveite. Quando ele falou aproveite, é exatamente isso. Ele gargalhava, dava uma gargalhada assim para trás. Ele não queria nem saber, quer dizer, ele queria saber de muita coisa, ele queria fazer muita coisa, mas ele não queria nem saber que ele não era barrado assim por essas coisas dentro dele, sabe? O final da gestão dele, ele ficou mal. Por várias situações que aconteceram ali dentro, e de vida, e de saúde, uma série de coisas. E às vezes a gente não dá conta, né? Emocionalmente, psicologicamente, o corpo, a Covid, a pandemia, um homem super livre também, né? Como todos nós também ficamos enclausurados, mas enfim, aí são vários outros assuntos que permeiam. Mas quem tiver a oportunidade de descobrir o Ismael através das pessoas que conheceram o Ismael, através de um documentário como esse que passou na TV Cultura e outros que tem por aí, se criar. O Pagu falou isso lá no comecinho, né? Qual é a nossa história. Então, a gente está sempre criando a nossa história. E ele se criou, ele se reinventou. Ele não é que ele se reinventou, ele inventou, e ele fala isso. Ele fala, eu inventei um Ismael. E por falar em história, né, como a história do Ismael, que se reinventou, Pagu, você também conviveu, teve essa história bonita aí, em pouco tempo, mas bonita com ele, e também tem a questão do racismo. Então, para a gente encerrar aqui o programa, o papo está ótimo, queremos ouvir você aí sobre esse trabalho que vocês fizeram super importante aqui do Nós Artivistas, escrevendo Vidas Negras Importam na Avenida Paulista, em vários outros lugares da cidade. Como é que a arte urbana, como é que o trabalho de vocês pode ajudar para mudar essa realidade? Eu vou tentar responder essa pergunta, Cleiton, para encerrar, mas também fazendo uma homenagem ao Ismael. Porque essas frases, por exemplo, é o exemplo do que o racismo estrutural de fato faz no Brasil, né? O Ismael Ivo, antes de entrar
e ser diretor do Balé da Cidade no Teatro Municipal, muitas vezes dançou na escadaria do Teatro Municipal. Eu, Pagu, passei muitas vezes em frente ao Teatro Municipal sem sequer saber que ali era o Teatro Municipal. E quando a Denise pergunta se ficou algum legado do Ismael, Denise, eu posso te dizer que eu, Pagu, entrei a primeira vez no Teatro Municipal de São Paulo, na gestão e por convite do Ismael Ivo. Então, eu sou um legado. Eu tive a oportunidade, de a convite também do Ismael, de ir a Viena e acompanhar um projeto maravilhoso, que é o Impulstance, que super enriqueceu minha experiência para o que eu desejo de arte urbana aqui em São Paulo. Nós, artivistas, eu sempre digo, quando as pessoas perguntam o que como funciona, o Nós Artivistas ele é um grito. Naquele momento, o grito contra o racismo. Mas certamente vocês ouvirão esse grito de novo, porque é um grito contra as violências, contra os apagamentos, e são diversos. O racismo é um. A gente quase conseguiu realizar outras intervenções no dia 6 de setembro, algumas horas antes do dia 7 de setembro, na Paulista. A gente iniciou uma intervenção que foi interrompida. Quando houve uma questão de assédio lá na Lesp, nós ensaiamos uma intervenção sobre a questão do machismo, do feminicídio, enfim, de todas essas questões que permeiam. Então, o Nós Artivistas ele é um grito. O racismo ele está presente cotidianamente, como o machismo está presente cotidianamente, como nós temos várias outras estruturas que estão postas diante de nós. E essas estruturas, elas são justamente isso, elas são essas empenas, né? São esses grandes muros que, se a gente não olhar para eles e não criar formas de escalar eles, ou de descer neles e transformá-los, e, gente, é extraordinário. Quando a gente vê uma parede pintada, quando a gente vê uma rua com uma frase, e por isso que a gente fala que não é sobre colorir, né? Imagina que o Nós Artivistas é sobre colorir. Impossível, né? Não tem como você ver aquilo e associar aquilo a colorir. Você vê aquilo e você associa aquilo a uma necessidade urgente e real de uma sociedade que continua morrendo, sendo executada, exterminada por várias políticas que abandonam essas pessoas conscientemente. Então, assim, o Nós Artivistas está aí, ele surgiu com essa questão do racismo estrutural, ele surgiu no dia 20 de novembro, no mesmo dia que eu conheço a Fernanda, mas em anos diferentes, obviamente. A gente comemora, inclusive, o nosso aniversário de casamento fazendo essa intervenção. Então, é uma intervenção que a gente busca, com essa e com as demais, fazer uma espécie de um retrato do Brasil real, do Brasil que a gente está vivendo, do Brasil que a gente está... Então, às vezes, a gente está propondo algo que a gente deseja, às vezes está denunciando algo que a gente está vivendo, né? Logo na sequência de escrever Vidas Pretas Importam, obviamente é uma denúncia, mas obviamente é uma esperança. A gente escreveu, 2 dias depois, O Futuro é uma Mulher Preta. E o futuro é uma mulher preta é muito mais um desejo, né? Uma esperança. E aí a gente, de repente, tem nas Olimpíadas a Rebeca brilhando, e de repente a gente tem na Secretaria de Cultura a Aline Torres, e de repente a gente, sabe? Você fala, caraca, que é isso. É quase como se naquele dia que a gente estivesse escrevendo Futuro a Mulher Preta, a gente estivesse jogando uma semente naquele lugar, sabe? E é claro que talvez pode não ter nenhuma conexão, mas para a gente que fez, a gente estava dizendo isso. Era isso que a gente estava desejando. Então, a gente está pintando a cidade, escrevendo coisas que a gente deseja. Talvez a gente consiga viver tudo isso em algum momento. É aí que é a arte de provocar, né? Como vocês estavam falando, né? Que o trabalho de vocês provoca. E eu acho que a gente consegue ver ecos, a gente também acompanha muito o trabalho de vocês, a gente vê a estridência da ação de vocês, e também tem um outro movimento que eu acho que é muito mais imperceptível do trabalho de vocês e de outros tantos artistas que estão transformando a nossa forma de ver a cidade, de ver as relações, que é aquela que vai vindo aos poucos,
que vem como uma onda, que vem como um crescendo, que eu acho que é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Fernanda e Pagu, muito obrigado por participar aqui do podcast do A Vida no Centro, nessa série especial, que é a série Hackeando a Cidade, que se propõe a discutir o futuro da nossa cidade, o futuro das cidades e mostrar as pessoas que hackeiam a cidade, né, Denise? Essa é a nossa ideia, né? É isso, muito obrigada e continuem aí com esse trabalho incrível aí de provocação e quem sabe a gente consegue realizar o nosso futuro a partir dos nossos desejos, né? A gente está num momento bem difícil agora, mas a gente tem que pensar que o futuro vai ser melhor, né? Isso. Gente. Porque construir esse futuro melhor, acredite, tem quem está destruindo o nosso futuro, né? Exatamente. Então, só para... Eu não poderia concluir aqui sem agradecer e sem, assim, não dá para dizer os nomes, mas sem agradecer a todas as pessoas que constroem essa cidade, do ponto de vista urbanístico, né, os nossos trabalhadores da cidade, as pessoas que trabalham na limpeza da cidade, na manutenção da cidade, na construção da cidade, os artistas, que são dezenas e milhares que estão hackeando a cidade há anos. Então, o que a gente está fazendo é aprendendo com esses artistas que já estão fazendo isso há muito tempo e torcendo para que dê certo. Então, agradeço a Fernanda, agradeço a Denise, agradeço Cleiton, Vida no Centro, Hackeando a Cidade, todos os artistas, todo mundo que curte, todo mundo que não curte. Mas a gente espera que quem curte seja mais de 50%. É sempre isso que a gente fala na reunião de condomínios. A gente vai torcendo para 51%. Tá ótimo, vamos embora. É isso daí, gente. Gente, muito obrigada. Obrigada mais mesmo. uma vez. Esse time é um time incrível que também está trabalhando para a cidade, pela cidade, para as pessoas, pelas pessoas. Então, a gente vai... E é muito bom ver o trabalho de vocês, Cleiton e Denise, porque a gente vai descobrindo esses outros parceiros, além de todas essas pessoas que estão na cidade, os cidadãos comuns, né? A gente vai descobrindo essas figuras que a gente quer dar a mão, sabe? Então, é isso daí. Nós somos parceiros, estamos de mão dada aí. Então, estamos aqui. Obrigada, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigada. Até já. Belíssimo trabalho. Parabéns.